Vem aqui que eu vou te falar do dia que a minha professora me chamou de nóia e ela que acabou virando nóia. E eu vim aqui gravar no quarto hoje, porque lá na sala onde eu gravo, galera, tá uma zoada imensa. Porque se eu falasse, o povo ia falar assim em cima de mim, aí vocês não iam entender nada, eu também tenho raiva, eu gosto de silêncio no meu vídeo. Mas enfim, bora pro que interessa e bora pro assunto. Eu sempre fui aquele aluno que sempre chegava chapado na escola. Mas, claro, respeitava todo mundo dentro da sala de aula. E mesmo assim, uma professora da escola que eu estudava passou a me perseguir pelos meus hábitos. Só porque eu sempre chegava chapado na escola. Mas a vida deu uma reviravolta que nem eu acreditei. Eu sempre fumei. E sim, eu sempre chegava na escola chapado. Mas há uma coisa que todo mundo sabe. Eu sempre respeitei todo mundo. Principalmente dentro da sala de aula. E aquela professora começou a implicar comigo e não era por desrespeito e não era por confusão. Era só por causa do meu hábito. Mas tinha uma professora naquela escola que não entendia isso. Essa professora sempre foi contra quem fumava. Só que no meu caso, ela ficou obcecada. Era como se eu fosse o alvo da vida dela. Ela me criticava, me ofendia e sempre que ela conseguia me chamar minha atenção na frente de todo mundo, ela me dava um esporro. Ela não se importava se eu fazia tudo na sala de aula ou se eu entregava a minha atividade no prazo. Ela não se importava. Era comigo, ela tava fora-se comigo e o bagulho era louco comigo. E houve um dia, no meio de uma discussão sobre comportamentos, a professora olhou nos meus olhos e falou: um dia você vai ser nóia, eu te garanto. Eu fiquei em silêncio, mas dentro de mim eu pensei: bom, então eu espero ter mais controle da minha vida do que você. E ela sorriu com um ar de satisfação. Ela jurou achando que tinha me atingido. E a vida continuava. Eu sempre chegava chapado na escola, mas claro, dentro da escola eu respeitava todo mundo e os professores. E regras não era só sobre para poder provocar, e sim sobre eu viver do meu jeito. E essa professora, ela continuava me perseguindo. Ela sempre me olhava de cima a baixo, ela sempre fofocava com os colegas de mim. E sabe por que eu sei que ela fofocava de mim? Porque os meus amigos que fofocavam com ela vinham me falar. Ela tentava me castigar de qualquer forma na escola, mesmo que não tinha motivo. E cada dia foi ficando mais tenso. Ela não perdia a oportunidade de me criticar. E observe, ela só me criticava na frente de todo mundo da sala. Eu tinha uma leve impressão que ela queria provar algo, mas eu já tinha aprendido a manter a calma. Não era só uma questão de fumo, era sobre poder, autoridade e sobre quem realmente poderia se manter firme. Lá estava eu, como sempre, entregando meus trabalhos, fazendo meus deveres. Ela me olhava com aquela expressão de sonsa, pronunciando cada palavra com intenção de me humilhar, mas eu nunca recuava. O meu respeito pelo meu próprio jeito e pela minha dignidade era e é maior do que qualquer palavra dela. E alguns anos depois, começou a surgir um detalhe estranho. A mesma professora que sempre me perseguia começou a chegar na sala com cheiro de maconha. Sim, galera, chegava com cheiro de maconha e eu sentia. E ela sempre continuava me criticando e com aquele olhar estranho dela de sonsa. Eu era irônico, porque eu sempre mantive respeito pelo meu jeito. Já ela, anos se passaram e ela continuou na mesma. Ela começou a falar mal de novo de alunos que fumavam, começou a criticar quem fumava, mas a vida tinha um plano diferente pra ela. Ela conheceu um cara noiado, um cara que fumava e vivia no mundo dela. E ele foi a perdição dela. Aquela mulher que me julgava com ferocidade, a mulher que tentava me humilhar dentro da sala, ela acabou se entregando ao mesmo hábito que criticava. E ela ficou noiada? Sim. E não foi um acidente, foi uma escolha dela. E foi um caminho que ela mesma tomou. E o namorado noiado dela abriu portas para um mundo que ela nunca imaginava. E depois de alguns meses, o cheiro de maconha vindo dela não era mais ocasional. Era uma parte da rotina dela. Ela acabou virando a coisa que um dia me julgou. E um dia, quando eu tava passando na rua, uma cena surpreendente me chocou. Minha professora estava em uma boca, baforando, fumando e rindo alto. Ela estava fazendo altas coisas que eu nunca imaginaria ver. E eu fiquei parado ali tentando processar o que eu via. Ela era a mesma pessoa que um dia me julgou. Só que agora ela ficou no mesmo mundo que eu. Só que ela tava pior. A ironia foi demais. A mulher que falava que eu ia ser nóia, a mulher que me perseguiu por anos na escola só porque eu fumava, acabou virando noiada. E eu não precisava falar nada. Eu nunca precisei dizer nada pra ela. A vida mesmo mostrou que quem julga pode acabar no mesmo caminho que critica. E eu, que sempre mantive respeito com todo mundo, sobrevivi. Eu fiquei de boa e pude ver tudo de longe. E ao ver a minha professora naquela situação, eu não parava de pensar. Como uma pessoa que criticava tanto pode ter caído no mesmo mundo que criticava? Eu sorri por dentro, mas também senti um peso. A vida
é mesmo irônica. E às vezes a lição mais forte vem das pessoas que te julgam. E eu acabei aprendendo algo importante naquele dia. Não importa quem te julga, não importa quem te critica. O tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. E o desfecho inesperado não é sobre você, mas sobre aqueles que um dia te perseguiram. A vida, ela tem humor, ironia e um jeito próprio de arrumar as coisas. E a mesma professora que um dia disse que eu ia ser nóia, acabou se tornando noiada. Mas não por falta de perigo, e sim por escolha própria. E eu permaneci firme e respeitado, sempre no meu jeito. E no fim, o que importa não é o que ela fez, mas o que eu escolhi fazer com a minha vida. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, comentar se você tem alguma história, algum relato ou alguma vivência parecida. E não se esquece de se inscrever, ativar os sininhos para não poder perder nenhuma história ou um relato insano.